Agradecemos por mais uma vez nos fazer triunfar, Senhor, diante de todas as adversidades que tentaram nos impedir de estar aqui essa noite para te louvar, Senhor, para nos aproximar de Ti na certeza de que o Senhor se aproxima de nós, nos humilhar diante da Tua potente mão para que ao seu tempo o Senhor nos exalte. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão das Tuas maravilhosas e suficientes verdades, poderosas, Senhor, para a transformação das nossas vidas. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a cumprirmos o nosso papel de maneira plena. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, a falar somente aquilo que vem de Ti. Te peço, Senhor, mais uma vez que eu desapareça e que somente o Santo Espírito fale por mim nessa noite, Senhor, para a edificação do Teu corpo, que eu também faço parte pela fé. Abençoa, Senhor, as nossas vidas com a Tua maravilhosa presença e nos santifica para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus consegui chegar. Um pouquinho cansado, mas estamos aqui. Vamos dar continuidade. Hoje a exposição ela é um pouco a continuação daquilo que a gente falou ontem. A narrativa de Atos aqui ainda gira em torno da cura daquele coxo que pedia esmola na porta formosa, na porta chamada Formosa do Templo de Jerusalém. E todos nós, desde domingo, temos estudado esse tema. Vimos como o Senhor curou por meio do apóstolo Pedro e do apóstolo João, e eles pregaram com ousadia no templo a palavra de Deus, mostrando que não foram eles que operaram aquela cura, mas que o Senhor Jesus, aqueles que eles haviam crucificado, que havia operado aquela cura. E como nós falamos ontem, não existe pregação bíblica sem oposição. Rapidamente, vemos aqui no início do capítulo 4, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então a liderança religiosa se opõe à verdade, e não é diferente nos dias atuais, nós bem sabemos disso. Grande parte dos líderes religiosos vê as pessoas como fonte de lucro, e eles ficam extremamente ressentidos em perder essa fonte de lucro. E aqui também vemos que na época dos apóstolos era diferente, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vimos também como esse assunto incomodava em particular os saduceus, porque eles diziam não, que não existia a ressurreição dos mortos. Eles inclusive criaram uma espécie de armadilha com Jesus, tentando pegar Jesus em alguma falha teológica, dizendo que como é que vai ser se uma mulher casa com os irmãos, seguindo a lei, e lá no céu como é que vai ser? E Jesus responde e diz que eles não conhecem a vida espiritual, a natureza da vida espiritual. Eles erravam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É justamente esse grupo que está aqui. Versículo 3: E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muito porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000. Então essa é a última contagem que nós vamos ver no livro de Atos. Depois daqui a igreja vai crescendo e não vemos mais números, porque ela cresce muito, não tem mais como quantificar
a quantidade de pessoas. Nós já estudamos ontem e nós vimos até o capítulo, até o versículo 13, mas eu vou fazer a leitura a partir do versículo 5, para que a gente possa, entrar no texto. Tem aqueles que não puderam ontem estar conosco no encontro de Farias. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, os mesmos que premeditaram a morte de Jesus, estão aqui de novo perseguindo os discípulos. Jesus havia dito para eles: assim como perseguiram a mim, perseguirão a vocês por conta do meu nome. Essa realidade, irmãos, ela já dura 2000 anos. A igreja sempre foi perseguida, a igreja fiel sempre foi perseguida. A igreja que não é perseguida, muito provavelmente é porque não é fiel. Por isso o título da nossa mensagem de hoje, continuando, foi dito ontem, é fiel a quem? A quem nós somos fiéis. E é importante que a gente pense nessas perguntas, e que a resposta seja correta e sincera. E todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, ou seja, aqui está a nata religiosa, aqueles que se achavam detentores exclusivos da religião judaica, e pondo-os perante eles os arguíram. Você vai ver muita similaridade entre esse julgamento aqui e o julgamento que a gente vê aqui. Vamos abrir rapidamente no Evangelho de João, só para a gente ter uma ideia de que a estrutura religiosa permanecia. No Evangelho de João, o apóstolo João, de maneira muito clara, ele apresenta em todo o Evangelho apenas 7 milagres. E o propósito é mostrar justamente a perfeição, a completude. O número 7 traz essa ideia. E aqui no Evangelho de João a gente tem a cura de um cego de nascença, justamente no capítulo 9. E quando esse homem é curado, o que acontece com ele? Ele é levado para ser julgado. No versículo 13: levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? O que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre o povo. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. O que lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: idade tem, interrogai. Perceba o cenário religioso antes mesmo da morte e ressurreição de Jesus, já era isso. E Jesus estava presente. Agora imagine, Jesus não está mais presente, mas o Espírito Santo está presente na vida dos discípulos de Cristo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, quem te fez? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vos disse, não atendestes. Por que quereis ouvir de outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos no sério de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então essa é a natureza de uma liderança religiosa desprovida de fé. E até os nossos dias, irmãos, permanece dessa mesma forma. O que eu quero mostrar para vocês é justamente como o Senhor Jesus cumpriu toda a sua obra, mas a liderança religiosa não mudou. Muito pelo contrário, eles se tornaram ainda mais furiosos em sua perseguição. Então que a gente também não venha criar expectativas falsas em relação a qualquer tipo de vida cristã, onde os nossos desejos são realizados, ou quando nós não temos nenhum tipo de oposição, quando o Evangelho do Senhor se propaga facilmente. Não existe isso. Independente de, em alguns momentos na história, o Senhor reservar eventos especiais aonde muitos se convertem, é preciso que a gente saiba de maneira madura que o número dos incrédulos sempre será maior. Então aqui a gente vê 5.000 que agora se diziam discípulos de Jesus e pertencentes à Igreja de Cristo. Mas o que são esses 5.000 aos milhões de judeus dessa época? Então a mesma coisa nos nossos dias atuais. Quem são os verdadeiramente crentes nesse grande círculo evangélico que se formou, principalmente aqui no nosso país? A gente pode falar com propriedade, porque vemos e assistimos tristemente todos os dias notícias que envergonham do Evangelho. Então aqui voltando agora para o nosso texto de Atos 4, o mesmo grupo que se opôs a Jesus, premeditou a sua morte, agora está ameaçando a Pedro e a João, que pregavam a Cristo. E pondo perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? A mesma coisa, você percebe como foi o questionamento em relação ao cego? Mas como assim? Ele te curou, mas quem é ele para curar você? E você diz que ele é o quê? Ele é profeta? Mas como ele é profeta se ele não guarda o sábado? Então ainda hoje a mesma coisa. Então vocês com certeza já devem ter sido abordados a respeito do pastor da igreja, ou que tipo de denominação, como eu falei ontem, a gente segue, porque isso para muitas pessoas é mais importante do que o fato da gente procurar viver a Bíblia. Então quando você diz assim: não, eu frequento uma igreja bíblica, a pessoa diz: mas qual é a igreja que não é bíblica? A maioria não é bíblica. Mas as pessoas não sabem essa diferença. A gente viu aqui, lá em João capítulo 9, como os próprios pais do cego de nascença ficaram com medo da liderança religiosa e não agradeceram a Cristo o milagre que ele havia operado no filho. Como pode isso, irmãos? Esses pais deveriam estar o quê? Aos pés do Senhor Jesus, agradecendo. Mas a gente percebe exatamente esse cenário religioso que permanece. Como nós somos extremamente inclinados à prática de rituais religiosos desprovidos de espiritualidade.
E quando nos é apresentada uma espiritualidade viva e real, muitas vezes nós nos assustamos, muitas vezes nós desconfiamos, muitas vezes nós questionamos, porque nós somos inclinados a uma religião mística e morta. Recebemos isso com mais facilidade do que um caminho que foi aberto pelo sangue do Filho de Deus para que tenhamos acesso a Deus. Então, aqui agora no versículo 8, já falei tudo isso ontem, só estou recapitulando. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha a diferença de Pedro que negou no pátio da casa do sumo sacerdote 3 vezes, agora com toda ousadia vai pregar diante dessa liderança religiosa. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vocês. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus já havia falado sobre isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a gente percebe uma realidade religiosa onde até os homens acreditam que podem salvar uns aos outros. Não, pastor, ninguém fala isso. Como não fala? O que você acha que quer dizer a expressão ganhador de almas? Eu ganhei 100 almas para Jesus. Eu ganhei 200, eu ganhei 300. Então você salvou essas almas? É o seu sangue que santificou elas? Você morreu na cruz, e ainda que a gente tivesse morrido na cruz, será que a nossa morte poderia salvar alguém? Não, nossa morte não podia salvar nós, que irá outros. Só no nome de Jesus a salvação. É por isso que a gente percebe que a maioria dos evangélicos não estão salvos, irmãos. É uma triste realidade. As pessoas, na sua grande maioria, acreditam a sua própria salvação às suas ações. Não é isso que diz o livre-arbítrio, por exemplo? É você que escolhe se você vai para o céu ou para o inferno. Então você determina. Deus não vai te obrigar a nada. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Onde é que está isso na Bíblia? Não está. Deus é soberano, o homem é responsável. Mas o fato da soberania de Deus e da responsabilidade estarem na Bíblia em momento algum, nós podemos acreditar qualquer resquício de colaboração do homem na sua própria salvação. Então, a salvação começa com Deus e termina com Ele. E a gente não ajuda em nada. Normalmente a gente só atrapalha. Isso a gente faz muito bem, né? Que o Espírito Santo nos ajude a não atrapalhar tanto. Então aqui, versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Então a ideia aqui é que eram pessoas simples, pessoas que não tinham cara de pastor, eles não tinham aparência de religiosos. Até hoje as pessoas, elas de alguma forma, elas esperam que os líderes religiosos satisfaçam as suas expectativas até no sentido da aparência. E o Senhor não tem compromisso com isso, pelo contrário, o Senhor pega aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, porque eles conheciam Jesus, eles sabiam
do poder de Jesus e eles reconhecem o mesmo Espírito que habitava no Senhor Jesus habitando nesses homens. A pergunta é: e esse Espírito habita em nós? Nós somos muitas vezes estimulados a pensar que esses homens, eles eram mais especiais que nós, como se eles tivessem algum tipo de poder que nós não temos acesso. Isso não é verdade. O mesmo Espírito Santo que eles receberam é o que a gente tem, se a gente tem. Fato é, se temos ou não temos. Agora, se temos, é o mesmo. Mas a grande questão, irmãos, está no fato de que o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, se você não vive uma vida cheia do Espírito Santo, muito provavelmente as pessoas não vão poder dizer isso de você. Não vão poder dizer: reconheço que você anda com Jesus. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa iracunda, uma pessoa que vive falando mal dos outros, uma pessoa que vive a criar contendas e dissensões. A gente pode dizer que essa pessoa andou com Jesus? Pode. Por quê? Porque Jesus não faz isso. Nunca fez. Uma pessoa avarenta, a gente pode dizer que andou com Jesus? Então, o grande problema está nisso. E não no fato de que a gente vive numa época onde viver como essas pessoas é praticamente impossível. Não, é possível. Mas o fato é que existe até uma lei, né, da natureza, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou a gente está cheio de Deus, ou a gente está cheio da nossa própria vontade. Não tem como estar cheio dos dois. A gente ouviu do Senhor Jesus, e deixe marcado aqui, vamos voltar para o sermão base. Qual é o sermão base para todo cristão? É o Sermão do Monte, né? Então, o que é que diz o Sermão do Monte aqui? Vamos lá. Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu tenho certeza absoluta que não tem uma única pessoa aqui que não tenha ouvido, no mínimo, umas 50 vezes esse versículo. Tenho certeza absoluta. Seu Edson, por exemplo, deve ter ouvido mais de 1000. Ele já está acompanhando a gente desde a boca do rio. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora preste atenção no que Jesus está dizendo e como a gente entende. A gente entende assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então, assim, ninguém tenta servir a dois senhores. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é justamente o contrário. É que a gente vive tentando servir a dois senhores e acaba não servindo a nenhum nem outro. Então, às vezes a gente não tem a compreensão do que ele está dizendo. Ele está dizendo isso. Você acha que está servindo os dois, você não está servindo a nenhum. Então, a gente que está aqui hoje, né, eu tenho certeza que a grande maioria de nós foi um combate muito grande estarmos aqui nessa noite. Mas isso por si só, irmãos, não diz muita coisa. Porque o que esse culto, o que é que essas palavras vão mudar na nossa vida? Isso sim diz alguma coisa. Então, a gente vive o tempo todo tentando servir a dois senhores. A gente vive o tempo todo tentando agradar o mundo e tentando fazer as coisas que agradam a Deus. E a gente acaba não conseguindo nenhuma coisa nem outra. Por isso que às vezes a gente chega na igreja como triste, deprimido. Não que o cristão não possa ter esse tipo de sentimento, né? Às vezes acontece por questões espirituais. Isso é raro. Normalmente é por questões carnais. Mas quando você não tem nenhum nem outro, a nossa natureza, é daí que vem uma palavra que para muitos pode parecer ofensa, mas ela não é uma ofensa. Ela é a constatação de uma realidade.
Vocês já ouviram vocês já ouviram a palavra medíocre? Então a gente fala assim, fulano é medíocre, a gente pensa que isso é uma ofensa, né? Isso não é uma ofensa, né? A pessoa pode até falar no sentido de querer ofender, mas a palavra medíocre é literalmente aquela pessoa que parou no meio do caminho. A própria etimologia da palavra diz isso. Medíocre é ocre, é pedra, médio é o meio. Então o meio da pedra, a ideia da palavra medíocre é aquele que ficou no meio do caminho. Ele saiu para chegar em um determinado ponto, mas ele parou no meio. Então ele não tem mais a satisfação de onde ele estava e nem a satisfação de ter alcançado o lugar que ele queria alcançar. Ele está no meio. Por isso é medíocre. Então, o nosso cristianismo muitas vezes tem sido um cristianismo medíocre. A gente nem tem uma vida cheia do Espírito Santo e a gente às vezes não tem coragem de se lançar completamente no mundo. Então a gente fica, nesse meio termo. Eu vou fazer um pouco para Deus, mas também vou adiantar aqui essas coisas aqui, e aí eu vou ficar nesse jogo. E é justamente o que o apóstolo Paulo adverte aos cristãos da Galácia: com Deus não se joga, com Deus não se brinca. Em inglês, inclusive, a palavra jogar e brincar é a mesma palavra, é a palavra play. Então, com Deus não se brinca, Deus não joga. Então, o que você plantar é o que você vai colher. Essa é a advertência de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Sempre que você lê isso, seria importante que você lembrasse da realidade dos demônios. Quando o Senhor Deus criou o universo, inclusive criou os seres espirituais, Ele não criou demônios. Criou? Não. Ele criou anjos. Por isso que a gente lê na Bíblia, tudo que Deus fez era bom. Mas como surgiram os demônios? Foram os anjos que não guardaram o lugar da sua habitação. Foram os anjos que decidiram não obedecer a Deus. Então eles foram expulsos da comunhão com Deus e são agora conhecidos como inimigos. Daí a palavra diabo. Então aqui ninguém pode servir a dois senhores. E aí o Senhor Jesus diz o que vai acontecer. E por que essa explicação? Porque a gente, por mais que a gente ouça, e eu estou sendo assim, sabe, vou ser bem realista hoje, a gente pode ouvir isso aqui 300 vezes. Se o Espírito Santo de Deus não agir nas nossas vidas, entra por um ouvido e sai pelo outro. Talvez até hoje tenha sido assim na vida de alguns. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que Deus vai ficar aborrecido. A gente sabe que Ele fica, e tem textos que falam sobre isso, como é o caso de Tiago capítulo 4. Quem é amigo do mundo tornou-se inimigo de Deus. Mas o princípio que Jesus quer ensinar aqui é outro. É a nossa insatisfação com Deus. Por quê? Porque a gente cobiça as coisas do mundo e não tem. Aí a gente fica assim, isso só acontece comigo porque eu sou crente. Ah, se eu não fosse. Ah, ninguém fazia isso comigo se eu não fosse crente. Então, é isso que Jesus está dizendo. Aquele que está servindo ao Senhor Jesus, mas está desejando as coisas do mundo, vai ter um momento que ele vai se aborrecer de Deus. Não foi o que aconteceu com Caim? Ou vocês não prestaram atenção na história de Caim? Caim também foi adorar a Deus. Só tinham eles dois naquela época, Caim e Abel. E os dois frequentavam a mesma igreja.
Mas Deus reprovou a adoração de Caim e aprovou a adoração de Abel. O que foi que aconteceu com Caim? Ele se aborreceu com Deus, mas ele descontou em quem? Em Abel. É sempre assim. Você percebe que uma pessoa está chateada com Deus quando ele maltrata o irmão. Porque ele não pode maltratar Deus. Então ele vai maltratar aqueles que são povo de Deus. Ou há de aborrecer-se de um e amar a outro. Irmãos, o que eu já ouvi na igreja de gente dizendo: é por isso que eu me sinto mais à vontade com fulano, que é do candomblé, do que com o pessoal da igreja. Como assim? Porque pelo menos fulano que é do candomblé é sincero. E desde quando sinceridade leva para o céu? Não é fidelidade que nos leva para o céu? Em Cristo? Então aqui a gente percebe, tem um momento em que isso vai ficar claro. Às vezes a gente consegue esconder por algum tempo quem a gente está servindo. Mas em um determinado momento, quem não for um cristão verdadeiro vai se aborrecer de Deus. Outro exemplo, Demas. Demas aguentou ficar do lado do apóstolo Paulo, parecendo que amava a Deus durante algum tempo. Mas teve um momento que Demas revelou que ele amava o quê? O mundo. É isso que fica bem claro em 2 de Timóteo. Porque Demas amava o mundo. Então aqui não dá para servir a dois. Ou você vai se aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E é justamente o que a gente tem visto nas igrejas hoje. As pessoas se devotam a um Deus chamado dinheiro. É impressionante como na vida da maioria das pessoas o dinheiro está sempre em primeiro lugar. E aqueles que dizem que não está, normalmente são os que o dinheiro mais está. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Percebeu? O que foi que Pedro e João abriram mão? Olha o texto que a gente está meditando, preste bastante atenção. Como foi que começou o diálogo de Pedro e João com o coxo de nascença? Eu não tenho nem ouro, nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Você entendeu? O Deus que ele serviu? Como o Deus que ele servia era oposto ao Deus dinheiro, que era o Deus das pessoas naquela época, desses inclusive que estão perseguindo a eles, Caifás, Anás. O próprio Pilatos identificou que eles fizeram o que fizeram com Jesus por avareza, por inveja. Então é importante que a gente identifique. Quando o apóstolo Paulo escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a gente muitas vezes não percebe, e eu já falei isso talvez uma centena de vezes, essa vai ser a 101ª, que é uma raiz, ela fica embaixo, a gente não vê, mas ela está lá. Então muitas das nossas decisões, elas são tomadas por amor ao dinheiro e a gente nem percebe. E a gente acha que está servindo a Deus, amando ao dinheiro. Então aqui, quando a gente percebe por que a gente não tem a intrepidez desses dois homens, aí a gente vê agora. Porque não tem como você estar cheio do Espírito Santo e cheio das preocupações com as coisas do mundo. Ou uma ou outra coisa vai dominar nossa mente e nosso coração. Ou a gente está cheio de preocupação com as coisas do mundo. É exatamente isso que Jesus fala, só para que fique bem claro, irmãos. Esse tipo de texto tem que ficar muito claro na mente da gente, né, todos nós, porque nós somos inclinados a enganar a nós mesmos. Nós somos muito bons na arte da autossabotagem.
Então aqui a gente vai ver o que o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 10, perdão, Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Aqui em Mateus é no capítulo 13, Marcos no capítulo 4, mas aqui em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus explica no versículo 22 do capítulo 13, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Percebeu? Ele ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a gente foi ensinado desde criança que ser zeloso com as coisas do mundo é uma qualidade. É ou não é? Olha, tome conta do seu carrinho, tome conta da sua bola de futebol, tome conta. A gente é ensinado. Mas há uma grande diferença entre ser cuidadoso e ser preocupado com essas coisas. Ter essas coisas como prioridade na nossa vida. É como tem gente que, quando compra o seu primeiro carro, eu tinha um colega de faculdade que ele limpava a parte da frente do carro, não sei como é que chama, painel, né? Com cotonete, para ficar resquício de poeira. Era um cuidado para estacionar, para sair. Pai, que loucura, né? Mas as pessoas são assim, e elas dizem assim: você não sabe como foi difícil para eu comprar isso. Sim, mas e aí? Valeu a pena? É isso que é sua vida? Esse bem que você adquiriu? Pode ser uma bicicleta, irmão. Pode ser um carrinho de mão. Não é a questão do valor, é a questão do apego. Cuidado do mundo e a fascinação das riquezas. Irmãos, tem uma coisa que eu ouvi falar recentemente, eu até pouco tempo atrás não sabia o que era não. Eu acho que é, não sei o que é fry. Não? Que faz as coisas sem gordura. Air fry. Tá na moda, não tá? Air fry. Aí às vezes assim, isso vale para homem, para mulher hoje em dia, né? Todos os dois podem cozinhar. Então, às vezes é uma pessoa que gosta, né, do ambiente da cozinha, não é o meu caso. Eu gosto do ambiente da comida. Então, a pessoa diz assim: eu estou com um sonho de ter um air fry. Como é um sonho ter um micro-ondas, não, um forno daqueles assim, tipo de Ana Maria Braga. Você pode botar um bolo e ele assa, não queima, né? Então, quando ele está falando de fascinação com as riquezas, a gente tem ideia às vezes assim: não, graças a Deus eu nunca pensei em morar assim em Dubai, em Abu Dhabi. Sou uma pessoa humilde. Quero simplesmente morar numa cobertura 5 quartos aqui em Salvador. Na humildade. Eu sou humilde. Então, porque a gente não tem dimensão do que Jesus está dizendo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então a gente começa a olhar para determinadas coisas como se a nossa vida estivesse incompleta sem elas. Então às vezes você vai ver gente que vive com menos de um salário mínimo, mas que divide um iPhone em 50 vezes. Por quê? Porque o que seria da vida sem um iPhone? O que seria da minha vida sem um iPhone? Como as pessoas conseguem viver sem um iPhone? Então, a fascinação das riquezas, irmãos, é coisas que atingem qualquer nível, né? Pessoas de todos os níveis. Então a gente se ilude muito achando que a gente não tem isso, quando na verdade a gente tem sim. Esses dias, né, há um tempo atrás, estava conversando com os irmãos, todo mundo achando que era o Lázaro da palavra. O Lázaro, né, lá de Lucas 16. Irmãos,
É sério que tem alguém aqui que parece com Lázaro de Lucas 16? Irmão, se você acha, deixa eu ser bem honesto assim, é muita cara de pau. Ou você não leu a Bíblia direito, ou você não se viu direito. Lázaro não tem ninguém, Lázaro não tem casa, Lázaro é cheio de doença, Lázaro desejava comer o resto de comida que os cachorros comiam e ninguém lhe dava nada. E a gente, eu tenho uma vida de Lázaro. Peraí, deixa eu ver a hora aqui no meu relógio. Lázaro não tinha relógio não. Rapaz, já me ligaram 50 vezes no celular. Lázaro não tinha celular não. Rapaz, acho que esse tênis está meio velho. Lázaro também não tinha tênis não. Eu tenho que chegar em casa no horário. Lázaro não tinha casa não. Mas a gente, quando lê aquela parábola, né? Quem se coloca no lugar do rico que acorda no inferno? Quem já leu aquela parábola e disse: rapaz, acho que eu acho que eu sou esse rico. Ô Senhor, me ajuda a me separar desse desejo das coisas do mundo, Senhor. Não, a gente lê, né? Ainda bem que eu não sou igual a esse povo. Pois é, você pode não ser igual a esse povo, mas igual a Lázaro, também você não é. E agora? Só tem esses dois caminhos. Lázaro a gente sabe que foi para o céu. E aí? A gente vai para onde? Onde nós iremos comparecer? Essa é a questão, irmãos. Por isso que quando a gente lê a respeito de Pedro e João, aqui a gente tem que se questionar o nosso papel. Nosso papel. Nós somos a igreja do hoje. O que a gente está fazendo com isso? Como se você estivesse recebendo uma fortuna e você decidisse esconder no guarda-roupa. Existe uma investigação nos Estados Unidos, já é um caso antigo até, mas uma investigação que até hoje não se tem resposta. Encontraram um casal morto na sua própria casa, com sinais de desnutrição, ou seja, morreram porque não se alimentaram direito. E aí, ao investigar a casa, encontraram cerca de 100, 200 mil dólares guardados no armário. Será que essa não pode ser a nossa história também? Qual a utilidade de ter determinadas coisas se não for para a glória de Deus, irmãos? Então a gente percebe aqui Pedro e João. Tudo isso foi gerado na vida deles porque eles amavam a Deus e amavam o próximo. Aqueles que eles pregaram, estavam presos junto com ele? Não. Preso só foi os dois aqui. O coxo de nascença está preso? Também não. Mas não devia estar preso também? Ele é a prova viva. Não, mas o que incomoda o mundo é a pregação. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Percebeu porque nós somos tão naturalmente desestimulados a ajudar na propagação do Evangelho? Se a gente vê uma cena, eu já vi, né, dessas associações, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, tem um monte de associação, né, que diz que o propósito dessas associações é, de alguma forma, diminuir a desigualdade social e o sofrimento do povo em virtude das inúmeras guerras que o homem faz. E essas associações muitas vezes elas mostram cenas, né, de pessoas magrinhas,
crianças em estado de desnutrição, mães, famílias desestruturadas, e diz, você com a doação de tantos reais por mês, você pode ajudar essa família. Irmãos, quem que não fica sensibilizado? Eu fico. Agora sim, vocês já viram alguma cena, ou na mente de vocês, de uma multidão assim, descendo para o inferno? E aí, na propaganda, né, dizendo, você tem feito o que para evitar isso? Você se emociona com isso? Você tem vontade de ajudar? Você tem vontade de colaborar? Você tem vontade de pegar no arado? Por que a gente não tem a mesma vontade de ajudar na salvação das tartarugas marinhas aqui no Projeto Tamar? É mais fácil você ajudar nas tartarugas marinhas do que você ajudar alguém a pregar a palavra de Deus. Porque nós somos inclinados a isso. É a nossa natureza anti-Deus que está aqui. Por isso que a nossa carne precisa ser dominada. Às vezes a gente, quando fala de carne, de carnalidade, a gente tem uma visão muito pequena de carnalidade. E a gente acha que carnalidade só diz respeito a coisas imorais e ilícitas. Não. A gente vai ver, por exemplo, sabedoria segundo o mundo é o quê? Carnalidade. Ajudar as pessoas, se não for para a glória de Deus, é o quê? Carnalidade. Por quê? Porque você está fazendo aquilo para você mesmo. Você está fazendo aquilo porque você quer uma autojustiça. Você quer se auto-justificar. Então você vai lá e você ajuda e você faz. Mas não é para a glória de Deus, não é para a glória de Cristo. A gente sabe, irmãos, a gente leu aqui tantos textos. Não há salvação fora de Jesus. Então não adianta a gente dar remédio, dar comida e fazer com que uma pessoa viva até os 120 anos. Vai morrer, vai para o inferno. E aí? É isso que você deseja? Será que esse é o nosso papel? Diminuir o sofrimento das pessoas? Ou mostrar para as pessoas que o mundo é um lugar de sofrimento, mas que existe um céu para aqueles que creem em Cristo? Então a gente olha para a igreja e a gente percebe que essa realidade de igreja evangélica perdeu o rumo. As instituições religiosas, elas são muito mais parecidas com instituições filantrópicas, ou até empresas, né? Do que com a igreja de Cristo. Os apóstolos, quando foi lá, surgiu aquela questão, tem que servir, tem necessitados na igreja, a gente vai ajudar esses necessitados, mas os apóstolos disseram, a gente não vai ficar nessa tarefa. Por quê? Porque ela é pequena? Não tem tarefa pequena e grande na igreja. Tem funções. Eles foram separados e preparados por Cristo para pregação. Nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Então, quando a gente vê, né, e eu não estou falando isso para me queixar não, por favor, não me entendam mal. Quando a gente vê o pastor tendo que fazer 300 coisas na igreja, tem alguma coisa de errado. Porque o papel do pastor, no caso da igreja que a gente congrega só tem um, deveria ser se consagrar para o ministério da oração e da palavra. Às vezes a pessoa diz, o pastor ficou em casa o dia todo sem fazer nada. É porque você não sabe o que é se consagrar no ministério da oração e da palavra. Não tem a mínima ideia disso. Os discípulos falaram isso, os apóstolos. Nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Porque foi assim que o Senhor determinou. Mas nós somos muito mais inclinados a nos opor a um homem de Deus que se coloca nesse papel de pregar, de
vê no ministério da pregação a prioridade da igreja, a gente se opõe muito mais facilmente a uma pessoa assim do que a uma pessoa que busca muitas vezes usar da igreja para obter vantagens, para satisfações pessoais. Com cuidado, irmãos. Por isso que a gente vê aqui, Pedro falou e fez isso, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A pergunta é, a gente está cheio de quê? A gente está cheio de quê nessa noite? Então aqui eles dizem, versículo 15, versículo 14 de Atos 4. Vendo com eles o homem que fora curado, perceba, agora ele está aqui presente na audiência, mas ele não foi preso. Vendo com eles o homem que havia sido curado, nada tinham a dizer em contrário. E é tão bonito quando isso acontece, irmãos. Quando uma pessoa é alcançada pela palavra de Deus, a pessoa se une àquele que o evangelizou. Tão bonito isso. Mas por ser tão bonito e por ser tão bíblico, a nossa inclinação natural é o contrário. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem, abram em Gálatas, capítulo 6. A gente lê muito Gálatas, capítulo 6, sem entender o contexto. Espero que hoje a gente entenda. O apóstolo Paulo, logo depois de falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele faz isso no final do capítulo 5. Aqui no capítulo 6, ele começa dizendo o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Perceba como isso está no plural. E guarda-te para que não sejam também tentados. E uma das coisas que eu mais vi em 12 anos de ministério é isso. Aqueles que gostavam de apontar o dedo caíam na mesma falha que eles estavam apontando o dedo. E caíam muito mais feio. Cuidado. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros, como nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras, estar juntos na igreja, como igreja. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo já havia falado sobre isso, só para você ter ideia. No capítulo 5 de Gálatas, versículo 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo está repetindo aqui, no capítulo 6. O apóstolo Paulo não está desdizendo Jesus, pelo contrário, o que o apóstolo Paulo está enfatizando o que Jesus ensinou. E está dizendo, uma das formas de você identificar que você ama a Deus acima de tudo e todos, é amando o seu próximo como a você mesmo. Uma coisa nunca vem sem a outra. Por isso que o apóstolo João fala do mesmo tema. Olha como nós somos inclinados a tal ponto da Bíblia precisar ser extremamente repetitiva nesse princípio. E o apóstolo João diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é o quê? Mentiroso. Por quê? Porque já naquela época estava cheia de gente assim, que dizia amar a Deus, mas não tinha amor pelo seu semelhante. Então aqui, versículo 2 do capítulo 6 de Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, normalmente é assim, os que mais criticam são os que menos fazem. Os que muitas vezes mais falam são os que menos estudam. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa que estava falando de um assunto, isso há muito tempo atrás, ainda pregava em outros locais, e uma pessoa estava batendo o pé firme em relação a um determinado assunto, e eu nunca tive, pela vontade de Deus, essa inclinação ao debate. Falei assim, só para saber qual é o fundamento bíblico para o seu posicionamento. Aí a pessoa disse, não, é porque eu penso assim.
Aí no estudo bíblico subsequente, né, eu pregava toda semana nesse local, eu fiz um estudo sobre esse versículo que a pessoa estava dizendo de maneira bem equivocada, e eu imprimi. Na época eu tinha impressora, agora não está quebrado, mas daqui a pouco Deus, se Deus quiser, conserta. Eu fiz um estudo e imprimi 30 páginas para a pessoa a respeito desse versículo, e eu disse, ó, isso daqui ainda não é tudo, viu? E mostrei para a pessoa, pois é, isso que eu falei para você na semana passada, eu li essas 30 páginas e mais outras que eu não contei, mas assim, só para você ver o que esse versículo significa. A responsabilidade de alguém que fala alguma coisa do púlpito, que aconselha alguém, ele vai ter que dar conta disso diante de Deus. Então eu falei para essa pessoa, tá vendo aqui? E você está dizendo assim, mas eu penso assim. Como assim eu penso assim? A gente não morreu? Que não nasceu uma nova criatura? É como uma pessoa que vem para a igreja e diz, não, eu sou machista ou eu sou feminista. Então, ou você é machista ou você é cristão. Ou você é feminista ou você é cristão. As duas coisas não pode. Se você entende o que é o movimento feminista, então você sabe que não dá para ser as duas coisas. É como uma pessoa dizer assim, eu sou um homossexual assumido, tenho um casamento homoafetivo, independente do gênero, e sou cristão. Aí você vai dizer para essa pessoa, ó, você pode ser homossexual, mas você não pode ser um homossexual cristão. Ou você é cristão, ou você é homossexual. Mas a gente tem ouvido que na igreja que pode. Igrejas até tradicionais têm abraçado esse tipo de teologia herética. Então a gente tem que saber que o que a gente está falando é algo que vai ecoar na eternidade. Tem uma coisa, irmãos, quando a gente fala assim, estude a Bíblia porque sua vida depende disso, isso não é uma frase de efeito. Isso é verdade. Se você estiver vivendo uma vida de engano, isso é um sinal de que você nunca foi salvo. Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade. Então, aquele que não tem responsabilidade com a sua alma, vai ter com a do outro? Claro que não. Uma pessoa que... E foi algo que aconteceu na minha vida depois que eu me tornei cristão. Eu não consigo ficar com dúvida em alguma coisa. Principalmente se for algum princípio bíblico. Então, e é normal a gente ler a Bíblia e ter dúvidas. A Bíblia é um livro muito profundo. Então eu tenho que ficar, às vezes, horas, dias, até chegar e dizer, não, então isso é isso aqui agora. Por quê? Porque isso é muito sério. Você pode estar enviando uma pessoa para o inferno. Os fariseus não faziam isso? Então, muita responsabilidade. Versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada. O caso dos líderes que estavam julgando Pedro e João, eles se achavam o máximo. Mas quem estava ali cheio do Espírito Santo era quem? Pedro e João. Que eram, na visão deles, homens sem cultura, sem letra. Homens dignos de desprezo. São esses dois que estão cheios do Espírito Santo. Não sendo nada a si mesmo, percebeu como nós somos inclinados ao auto-engano. Às vezes a gente fala do papel dos falsos mestres, né, nesse processo de enganar as pessoas. Mas mesmo que a gente tivesse numa época que os falsos mestres fossem poucos, a gente ainda corria o risco todo dia de se enganar. Eu não sei se acontece com você, acontece comigo. Você ouve uma pregação bíblica, você lê, no meu caso, né, que eu leio muito, porque a maioria daqueles que me ensinam já estão na glória. E aí tem determinadas coisas que a gente vê assim, rapaz, não é possível, é assim. Aí a gente ora, a gente lê de novo, a gente... É assim.
Não é a palavra de Deus que tem que mudar, não. Quem tem que mudar sou eu. Então cuidado para que você não se veja defendendo o erro. Versículo 4: mas prove cada um o seu labor. Por isso que eu gosto muito de uma frase, eu nunca me lembro dela quando eu quero me lembrar, de John Bunyan, mas eu coloco muito ela para mim. Se você tem uma vida sem frutos, não importa quem te elogie. Se você tem uma vida com frutos, não importa quem tenta atingir você, quem tenta te contradizer, quem tenta te combater. Então, o que a gente percebe é que a maioria das pessoas que criticam uma pregação bíblica, eles não têm na sua vida um único fruto. Você já prestou atenção nisso? Que o crítico é aquele que tem uma profissão. Qual é? Criticar. Ele não produz nada. Ele não faz nada. Ele só critica. Está aqui. Então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Por mais que a gente possa se ajudar, mas cada um tem a sua cruz para carregar. Então eu não posso tirar você de uma situação que Deus te colocou. Mas eu posso orar por você. Eu posso aconselhar você. Eu posso te dar um bom exemplo, para que você tenha um referencial, como o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E tudo isso para a gente chegar aqui. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra. Amém? Você entendeu? O que está acontecendo aqui essa noite? A gente está sendo instruído na palavra, não é isso? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Irmão, como é que uma pessoa lê um versículo desse e se levanta contra o pastor da igreja? Me diga aí. Você pode me dizer? Como é que a pessoa lê um versículo desse? Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Aí é que vem, né, a parte mais conhecida. Não vos enganeis. Porque normalmente a gente gosta de dizer uma frase, né, que para alguns parece ser bonita. Eu não sigo a homens, eu sigo a Cristo. É mesmo? Onde é que está Jesus aqui? Eu sei que ele está aqui espiritualmente, mas me mostre onde é que ele está. Onde é que ele está sentado? Cadê a cadeira dele? Ele sentou hoje de manhã do lado da sua cama e te disse tudo que você deveria fazer hoje? Foi ele que lhe instruiu? Nos Salmos, no livro de Atos, no livro de Lucas? Não, Deus separou homens para que fizessem esse papel, mensageiros. E são justamente esses mensageiros que são os mais odiados, porque são mensageiros. Pedro e João passaram a noite na cadeia. As pessoas que ouviram a palavra, não. O coxo que foi curado, também não. Tudo isso para desestimular aquele que prega de pregar. Quantas igrejas fecharam, irmãos? Se você estudar a história da Reforma Protestante, existe um fato chamado de países pós-cristãos. É assim que chamam a Europa. Países como Alemanha e outros ali. Países que foram extremamente influenciados pela Reforma Protestante, mas que séculos depois sumiu tudo. Aqueles grandes templos hoje são boates, museus, shoppings.
E aqui ele diz: não vos enganei, de Deus não se zomba. Quando você maltrata um servo de Deus, você está querendo zombar de quem? De Deus. Quando Herodes prendeu, a gente vai ver isso se Deus permitir mais adiante. Herodes prende João e Tiago. E ele matou Tiago. Ele matou o apóstolo Tiago. E ele percebeu que quando matava os cristãos, matava os pregadores cristãos, o povo judeu ficava o quê? Feliz. Aí ele disse: eu não vou matar os dois de vez não, eu vou guardar um para depois. Aí matou Tiago e disse: não, depois eu mato Pedro, porque o povo fica alegre também. A gente vê isso em Apocalipse. Aquela mulher que é retratada, né, como a falsa religião. O que satisfazia ela? A morte dos crentes, o sofrimento deles. Mas parece que a gente lê esses textos e entra por ouvido e sai pelo outro. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Percebeu o contexto que Paulo fala isso? Está falando da maneira como você trata o mensageiro de Deus que Deus colocou na sua vida. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos. Percebeu como é que está aqui? Percebeu que o autor da carta, o apóstolo Paulo, ele se inclui? Não nos cansemos. Porque o apóstolo Paulo também, ele diz: não é possível. A gente prega, e é nessa carta que ele vai dizer para esses cristãos aqui, que ele diz: vem cá, me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Vocês me veem como inimigo de vocês porque eu falei a verdade. Então ele tem que pregar para ele mesmo: não nos cansemos de fazer o bem. Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, estimulando o próprio apóstolo Paulo também, por meio da palavra. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ao tempo de Deus, ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Parou aqui? Não. Como é a conclusão? Mas principalmente aos da família. E tem gente que nem considera a família da fé como família. E aí, irmão, como é que faz? É crente ou não é? A resposta já foi dada. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Por isso eu quero voltar para o capítulo 4 de Atos, já concluindo aqui a exposição dessa noite. Versículo 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. E é normalmente assim que as pessoas gostam de fazer, né? Na igreja de Cristo não tem isso. Na igreja de Cristo não tem votação. Na igreja de Cristo tem um cabeça, é Cristo e Ele que manda. Mas hoje em dia a gente gosta do que se chama, né, enquete. Olha, irmãos, a gente vai fazer uma enquete esse mês de março para ver o que é que vocês querem que seja pregado em abril. Amém? Porque assim, a igreja tem que falar o que vocês querem ouvir. Não é isso não? Hoje em dia funciona mais ou menos desse jeito. Como um grande show. Versículo 16. E eles consultavam entre si. Já havia acontecido isso. Em determinado momento, eles chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus,
Com que autoridade você faz o que você faz? Jesus disse o quê? Eu vou responder com que autoridade eu faço o que eu faço. Se vocês me disserem, se vocês me responderem se o batismo de João era de Deus ou dos homens, o que foi que eles fizeram? A rodinha de novo. E começaram, e aí, faz o quê? Fala o quê? Mas vem cá, se a gente disser que é de Deus, o povo vai dizer, por que a gente não seguiu João? Mas se a gente disser que é dos homens, o povo vai ficar com raiva da gente, porque o povo vê João até hoje como profeta. Eles não consideravam João como profeta, mas eles não queriam dizer isso publicamente, para não ficar mal com o povo. Então eles viraram para Jesus e disseram o quê? Não sabemos. Eles sabiam. Pelo menos eles achavam que sabiam. Jesus fala, olha, vocês disseram, vem João, que não come nem bebe, e vocês dizem o quê? Tem demônio. Aí vem o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem o quê? Tem demônio. Essa era a opinião que eles tinham de João. Mas eles não quiseram fazer isso, expor isso publicamente. Perceba como hoje em dia, para que um pastor consiga que a igreja cresça e floresça e manter os membros na igreja assim, sabe, todos alegres e felizes, ele tem que escolher muito bem o que vai pregar. Porque se ele pregar umas coisas, desagrada um. Se pregar outra, ele desagrada a outra. E agora? Posso falar desse assunto, porque se eu falar desse assunto, o fulano vai passar aqui com ele. Mas se eu falar desse, vai pensar que é com ele. Mas e aí agora? Prega o quê? Fala o Salmo 23. Fala da cura do paralítico. Fala da multiplicação dos pães. Sim, mas não é para pregar Cristo e este crucificado. Não é para pregar o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Sim, mas se pregar essas coisas, o povo fica chateado. E agora? Pedro e João não tinham problema com isso. E a gente vê isso. E eles estão diante das autoridades. Tem guarda aqui envolvido, arma. E eles já tinham sido presos. Mas a intrepidez continuava a mesma. Diz que é tão maravilhoso, irmãos, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Versículo 16, dizendo que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Olha como é importante que a sua vida, que a minha vida seja transformada. Porque esse é o sinal notório. Uma vida transformada. Você era uma pessoa, Cristo entrou na sua vida por meio da pregação do Evangelho, agora você é outra, e ninguém consegue explicar isso. Só o Evangelho. Aí às vezes a gente se questiona, eu não sei porquê, eu não tenho assim, não consigo tanto assim fazer, evangelizar, fazer. Pô. Versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los. Ô irmão. A primeira atitude do inimigo é ameaçar. Então, às vezes as pessoas chegam na igreja e fazem cara feia para o pastor, e no passado pessoas até já ameaçaram e tantas outras coisas, ligaram falando coisas feias, né? E a ideia é sempre essa, né? De alguma forma impedir ou pelo menos desestimular aquele que prega segundo a vontade de Deus de continuar a fazê-lo. Por isso que se alguém for chamado para pregar a palavra de Deus, não pode olhar para os resultados. A gente tem que olhar para aquele que nos comissionou.
e continuar fazendo o que ele manda. Porque as ameaças virão, e elas virão de várias formas. Elas virão de várias frentes. Elas podem vir de dentro da igreja, de fora da igreja, de dentro de casa. Vou largar você se você continuar. Vou deixar de ser seu filho, vou deixar de ser seu pai. Vou deixar de considerar você como alguém importante na nossa família. Vou desconsiderar você de tudo. Então, de várias frentes, a ameaça vai vir. Se você é um pai de família, o diabo já sabe. Você não vai conseguir sustentar a sua família, ela vai passar fome. Fique com esse negócio aí de pregar a palavra de Deus, você vai ver onde isso vai lhe levar. Então, as ameaças, elas veem. Ameacemos-los para não mais falarem neste nome. Percebeu? Então, se eu tivesse aqui, se de repente hoje, eu mudasse, a partir de sexta-feira, se eu estiver vivo, que eu não esteja vivo para isso, em nome de Jesus, é melhor morrer. Mas se a partir de sexta-feira, se quarta e quinta eu chegasse em casa e disse, olha, quer saber de uma coisa? Eu me cansei. 12 anos pregando, perdi amigos, família, tenho passado por momentos que eu nunca imaginei passar por conta da pregação do Evangelho. Quer saber de uma coisa? A partir de sexta, eu vou agora passar quarta e quinta assistindo todas as últimas pregações. Como é o nome dele? O que é amigo de Neymar? David Leonardo. Vou passar, assistir as pregações dele, vou ver como ele prega e vou pregar do mesmo jeito. Vou até ver aí como é que eu faço, vou ver se eu faço um empréstimo, de preferência no nome da igreja, que nem pode, porque o tesoureiro da igreja saiu, então a gente não pode fazer nada na igreja. Porque o tesoureiro saiu, não deu satisfação para ninguém, e eu sou ainda o errado de não ir bajular ele, para ele voltar. Então, eu faço um empréstimo no nome da igreja e começo a fazer propaganda na televisão e no rádio, para poder, já vou ver logo um espaço maior. Você acha que a igreja não cresceria desse jeito? Eu tenho certeza que cresceria. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu conheço a Deus e eu conheço o diabo. Eu sei que a quantidade de gente que quer ouvir mentira com aparência de verdade é muito maior do que as pessoas que querem ouvir alguma verdade. E pode ter certeza que se um dia acontecesse isso, essas pessoas dessa igreja herética, elas iriam me tratar 10 vezes melhor do que qualquer um de vocês. Minha alma estaria indo para o inferno. A delas também. Mas e aí? Pelo menos eu tenho uma vida mais tranquila. É isso que o diabo faz, irmãos. O diabo fez essa proposta para Jesus, não vai fazer para mim e para você. Jesus, para que esse negócio de sofrimento? Você já passou 30 anos como carpinteiro. Para que esse negócio? Não. Você se prostra aqui e tudo que você quiser, eu te dou. Todos os reinos do mundo, a glória deles, eu dou a você, Jesus. Basta que você se prostre diante de... Não está escrito isso, não, na Bíblia de vocês, ou é só na minha? Às vezes eu fico me perguntando, de repente tem coisa que só tem na minha, não sei. Porque hoje em dia as pessoas buscam essas coisas como se fosse Deus que estivesse oferecendo. Não, irmãos, quem faz essa proposta é o diabo. Para Cristo, e Cristo diz para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Somente a Deus adorarás, e só a Ele prestará conta. O apóstolo Pedro sabia muito bem o perigo de olhar para as coisas do mundo. Mateus capítulo 16, o que é que Pedro diz quando Jesus fala da necessidade de sofrer e morrer? De maneira nenhuma permitiremos, Senhor, que essas coisas sucedam contigo. E Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das ambições dos homens.
Pedro já tinha ouvido essa repreensão de Jesus e ele aprendeu. Então aqui ele diz, no versículo 17: quem quer que seja, que não falem mais neste nome, a quem quer que seja. Qual é a proposta do inimigo? Parem de pregar a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, em Filipenses, eu acho que eu vou ter que concluir aqui com os horários. Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores, hein? Não, mas a gente não pode seguir a homem, não. Não pode. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Eu acho que esse versículo não é bíblico. A gente tem que ver no original. Irmãos, sede imitadores meus, e observai. Olha como a gente tem que julgar com quem a gente está andando, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E observai os que andam segundo o modelo. Já está na hora de concluir, o carro do lixo está passando. Já entendi. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Percebeu, irmãos, que tem um modelo? Às vezes a pessoa diz assim: ah não, mas está todo mundo imitando o fulano. Mas assim, fulano está imitando a Cristo, então é por aí. A questão não é se você está imitando X ou Y. A questão é, X ou Y está imitando a Cristo, então vai nessa tua força. Porque ser luz significa isso. Qual é o propósito de um farol? Aqui na nossa cidade a gente tem dois, bem famosos, o de Itapuã e o da Barra. Qual é o propósito? Hoje em dia viraram museus. Mas qual é o propósito desses faróis? Na época que eles foram feitos não existia um avião. Então como se faziam viagens longas? Por meio das embarcações. E quando é que o capitão do navio sabia que estava chegando perto da terra seca? Quando ele avistava uma luz dessa, de longe, de quilômetros. Imagine um capitão, um marinheiro que passou meses no mar e avista essa luz. O que você acha que ele sente? Quantos navios naufragaram fazendo essa travessia da Europa aqui para a América? Aí via a luz, reacendia o que neles? Esperança. E dava o que para eles? Um referencial. Bom, é naquela direção que a gente tem que corrigir a rota. É para lá. Ó. Mas hoje a gente se esconde. Por quê? Porque é mais cômodo. É muito mais cômodo a gente dizer essa frase que não está na Bíblia. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Essa frase é muito mais cômoda. Porque eu digo para você assim: olha, o que eu fizer de errado, desconsidere. Vá olhar para Cristo. Me deixe viver no meu pecado. Como assim? É assim que a gente vive na igreja? Vê um irmão indo para o inferno e não fala nada? Não faz nada? Que amor é esse? Então aqui ele diz, cuidado, versículo 18, pois muitos andam. Irmãos, você percebeu o adjetivo sempre que é? Muitos. Muitos andam entre nós. Entre nós significa o quê? Dentro ou fora da igreja? Dentro. Entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. O apóstolo Paulo pregou várias vezes sobre esse assunto. E agora vos digo, e não se preocupava de repetir, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Você percebeu aqui a sutilidade? Eles não são inimigos de Cristo abertamente. Se perguntasse para todos eles se eles eram cristãos, o que eles diriam? Somos. E somos mais crentes que vocês, que dizem carregar a cruz. Porque o meu Jesus não veio me dar cruz. O meu Jesus veio me dar uma vida maravilhosa. O meu Jesus não me escolheu para apanhar. O meu Jesus me escolheu para bater.
O meu Jesus não me escolheu para sofrer, me escolheu para fazer os outros sofrerem. São inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Tem pessoas que você vê na igreja que eles falam de sinais. Deus é na minha vida porque aconteceu isso e isso. Vem cá, você não tem vergonha de falar isso, não? Dizer que Deus está na sua vida por isso. Então Deus não estava na vida de Estevão, né? Porque ele foi apedrejado. Teve um ministério bem curtinho. E a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí, irmãos, e a gente? Diante dessa narrativa aqui, desse texto, a gente é inimigo de Cristo, da cruz de Cristo, ou não? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Pedro já havia pregado lá em Atos. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. O nosso corpo de o quê? De humilhação. Então não adianta se disfarçar de roupa bonita, de coisa cara, para ser igual ao corpo da sua glória. Esse sim é glorioso, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo. Como? Firmes no Senhor. O que significa estar firme? Não ser abalado pelas circunstâncias, não permitir que as circunstâncias condicionem a nossa vida. Não, eu até ia fazer isso por Cristo, mas aí tudo mudou. E aí eu tive que repensar algumas coisas que eu falei que ia fazer. Então aqui no capítulo 4, concluindo de Atos, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. É isso que o mundo quer que a gente faça. Que a gente pare de falar do Jesus das Escrituras. A gente tem que falar o Jesus do carnaval. A gente tem que falar do Jesus que aceita tudo e todos, independente do pecado. A gente tem que falar do Jesus que agrada as pessoas e que satisfaz o desejo ímpio das pessoas e que não exige santidade daqueles que se relacionam com ele. É esse Jesus que o mundo quer ouvir. O Jesus bíblico que diz que aquele que não renuncia a tudo, não toma a sua cruz, não segue a ele, não é seu discípulo, esse a gente está proibido de pregar. A grande prova disso, vocês são testemunhas vivas disso. Vocês estão diante de um pastor que prega há 12 anos. Olha o número de pessoas que está aqui. 12 anos. 12 anos. Milhares de pessoas eu já preguei. Só as que eu batizei talvez sejam mais de 100. Cadê elas? Talvez eu as tenha ofendido com a palavra de Deus. Não me envergonho disso. Então, esse é o resultado, irmãos. É por isso que a maioria toma um caminho do meio. É um caminho que não existe, mas eles tomam mesmo assim. Então a gente tem visto isso, e eu falei sobre isso ontem. Pastores como Paulo Júnior, como outros pastores que a gente viu pregar, o próprio Paul Washer. Então, esses pastores, eles perceberam que se eles continuassem pregando como eles pregavam há anos atrás, eles não iriam ter o sucesso que eles têm hoje. Eles não iriam, talvez, manter o sucesso que eles atingiram com algumas pregações. A pregação mais assistida do pastor Paul Washer
Pelo menos era, não sei agora. É uma pregação que foi traduzida, a primeira pregação que foi traduzida dele para o português. Eu assisti essa pregação uma centena de vezes, chamada Pregação Chocante. E ele fala justamente do Sermão do Monte, mostrando para um grupo, eu acho que ele está pregando num congresso de jovens, alguma coisa assim, mostrando para aquelas pessoas que elas não eram crentes. Você sabia que anos depois, ele já de barba branca, ele faz um vídeo, ele hoje é dono de uma fundação muito grande que supostamente sustenta missionários e angaria muitos recursos para isso, muitos recursos, muitos mesmo. Então essa instituição que ele preside, ele fez um vídeo numa biblioteca, um monte de livro caro atrás assim, né, bem confortável, sentado, pedindo desculpa pelo teor dessa pregação. Porque foi num momento assim que ele estava emocionado, e a esposa dele, alguém tinha falado alguma grosseria com a esposa dele, que estava nesse congresso, e aquilo fez com que ele pregasse daquele jeito, mas que não é bem assim o evangelho como ele pregou daquela forma naquele dia. Ele tem uma pregação hoje, onde ele se desculpa dessa pregação, que mudou a vida de muitas pessoas, como a minha. O pastor Paulo Júnior, ele tinha uma série de estudos, ele chamava, eu acho que, Obreiro Aprovado. Depois que ele se tornou um pastor famoso e rico, ele apagou do YouTube esses estudos. Você sabia disso? Eu sei porque eu presenciei tudo isso. Eu digo para vocês, eu tenho 12 anos de pastor. Eu vi essas pessoas chegando no Brasil. Eu vi essas pessoas pregando e eu vi como o poder e a riqueza mudou elas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Por quê? Porque a inclinação para acontecer a mesma coisa com a gente é muito grande. Irmãos, quem aqui de nós vai aguentar viver uma vida de derrotado a vida toda? É o chamado de Cristo. Você está disposto? Vão bater na sua face. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você não pode revidar. Ah, mas eu não aguento mais. Já tem 10 anos que eu estou passando por isso. Então tem duas saídas. Ou você pede para o Senhor te levar logo, ou então você pede graça para o Senhor continuar, para você continuar até o fim fiel. A ideia que a gente tem de sucesso, irmãos, é uma ideia antibíblica. Tem nada a ver com o cristianismo. E aí, eu vi isso acontecer, eu tenho visto isso acontecer hoje. Em loco. Pessoas que, de repente, carregaram a cruz por um tempo, chegaram à conclusão que ela estava pesada demais. E que alguma coisa precisava ser feita em relação a isso. Por isso, irmãos, como foi que o apóstolo Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo em Roma. Como foi que o apóstolo Paulo morreu? Decapitado. Porque era cidadão romano, tinha o privilégio de ter uma morte rápida e limpa. Como é que os líderes evangélicos e os próprios evangélicos querem viver hoje? Sem sofrimento. A ponto de uma pessoa dessas que saiu da igreja, eu já vou até fechar aqui, porque não fico. Deixa eu olhar, já vi o horário. Uma dessas pessoas que saiu da igreja, ela chegou para outra pessoa, né? Eu não sei, né? Disse que não queria, né, que ninguém saísse, mas chegou para essa outra pessoa e disse: olha, deve ter alguma coisa de errado na comunidade cristã, vida eterna. Porque não é possível. É um ambiente de batalha o tempo todo. Tudo é difícil. Nada é fácil.
E até as próprias pessoas que estão dentro muitas vezes se degladiam e querem matar o pastor. O que é isso? Ô, irmão, vocês leram a Bíblia? Então vamos fazer o dever de casa. Então é preciso que a gente decida. Se você quiser o mundo, então vai para o mundo. Pastor, isso não é bíblico. Como não é? Vocês nunca viram como foi que Elias subiu no Monte Carmelo? No dia que ele desafiou os profetas de Baal? O que foi que ele falou para o povo de Israel? Se Baal é Deus, então não seguir Baal. Quem era Baal naquela época? O Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade. Foi por isso que Deus fez com que o quê? Não chovesse por 3 anos e meio. Porque Deus enviava chuvas e o povo agradecia a quem? A Baal. Aí Deus diz, olha Elias, então você vai orar agora e não vai chover por 3 anos e meio. Deixa eles continuarem pedindo chuva a Baal. Vamos ver se Baal envia. E a repreensão de Elias é muito atual. Como eu já li com vocês aqui, o Sermão do Monte, não poder servir a 2 senhores. Então, se quer seguir o mundo, se alguém aqui acha que tem a unção de Sansão, quer sair batendo no povo, se alguém acha que tem a unção de Datã, Corá e Abirão, que quer se revoltar contra a liderança bíblica, ô irmão, então tome essa decisão, mas faça isso abertamente. Mas se Deus é o Senhor, então vamos servi-lo. Então vamos nos arrepender de verdade. Então vamos ter a nossa vida transformada. Vamos ver o poder de Deus nos enchendo, cheios do Espírito Santo. Irmãos, somos poucos aqui. A igreja começou com poucas pessoas assim. Só precisa que a gente esteja cheio do Espírito Santo. Se 2, 3, 4, 5 de nós estivermos cheios do Espírito Santo, logo, logo o alto das palmas fica pequeno. Ó Senhor, nos ajuda a entender o que para a nossa carne é tão difícil, que as coisas do mundo são uma propaganda enganosa, oferecem o que não podem dar. Nós temos sido seduzidos, Senhor, por várias e várias artimanhas do maligno, que sabe exatamente como agradar o nosso coração enganoso. Por isso nos ajuda, Senhor. Livrai-nos do mal, desse mal, Senhor, que nos afasta de Ti. Livrai-nos, Senhor, desse mal que nos faz viver uma vida cristã medíocre, onde nós nem temos plenitude do Senhor nas nossas vidas e nem satisfação dos nossos pecados, e vivemos o tempo todo queixosos, envergonhando o Teu nome, Senhor. Livra-nos desse mal, Senhor, e ajuda-nos a viver uma vida digna do Evangelho maravilhoso que nos alcançou em Cristo, a sermos testemunhas cheias do Teu Espírito Santo, testemunhando o Teu poder onde o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, Senhor, a termos um relacionamento íntimo contigo, Senhor Jesus. Que sejamos livres de todo engano. Que a Tua palavra, Senhor, seja para nós a nossa lei. Que a Tua palavra, Senhor, seja para nós lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ó Senhor, que de fato possamos enxergar tudo que nos arrodeia, não pelos nossos próprios olhos, mas pelo olhar da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, dos achismos, das vãs filosofias.
da sabedoria segundo o mundo, que não vale de nada no mundo espiritual. E ajuda-nos, Senhor, a abraçar essa simplicidade poderosa que é a fé cristã, onde nos tornamos simples como as pombas, prudentes como as serpentes, onde a tua luz se manifesta, Senhor, em nós, e aqueles que nunca te viram terão um vislumbre da tua face por meio dos teus discípulos que nós queremos ser, Senhor. Faz de nós, Senhor, de cada um de nós aqui, um discípulo verdadeiro que segue em tudo o seu mestre. Como lemos no livro do Apocalipse, aqueles que andarão contigo, Senhor, na glória, é porque te seguiram dia e noite aqui na terra, de perto. Ó Senhor Jesus, abre os nossos olhos. Sara, Senhor, todas as nossas enfermidades espirituais, para que nós possamos dar frutos, frutos que não somente evidenciem a nossa salvação, mas frutos, Senhor, que são usados por Ti na salvação de outros. Como ouvimos o apóstolo Paulo falar, Senhor, muitas vezes não temos ideia dessa alegria que ele diz que é possível ter aqui na terra. Quando ele diz que se sentia dividido, ele que tinha, pela Tua graça, visto o terceiro céu, mas ele dizia, o céu para onde nós estamos indo é maravilhoso, mas servir a Cristo aqui na terra também o é. Ó Senhor, como nós ansiamos essa vida. Uma vida de total satisfação em Ti, onde nada nos falta, pois em Ti encontramos todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a enxergar essa verdade que está diante dos nossos olhos. E se o Senhor está nas nossas vidas, nós temos tudo que precisamos. Ajuda-nos a entender, Senhor, como o Senhor é totalmente desejável, que é impossível Te conhecer e não desejar absurdamente Te conhecer ainda mais. Às vezes nós ouvimos pessoas falando, eu queria ser só um pouquinho cristão. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas que não enxergam uma verdade tão clara. Não existe alguém que é um pouquinho cristão. Ou somos plenamente cristãos, ou não somos de forma nenhuma. Senhor Jesus, salva-nos. Salva-nos, Senhor, dessa geração perversa. Salva-nos, Senhor, das astutas ciladas do maligno. E principalmente, Senhor, salva-nos de nós mesmos, do nosso coração enganoso, que constantemente arma ciladas e nos afasta de Ti, Senhor. Ó Deus, eu Te peço que cada um de nós aqui possa ter uma experiência real contigo. Que nós não venhamos conhecer apenas de ouvir falar, mas como disse Jó, agora os meus olhos contemplam o Senhor. Eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos Seus planos jamais serão frustrados. Que essa certeza, que essa convicção de fé nos inunde e mude a nossa vida urgentemente, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com cumprimento santo e volte para casa
com o coração desejoso de ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.